Boa noite a todos, o meu nome é Igor e iremos falar hoje sobre o problema hamiltoniano. Começando por Sir William Rowan Hamilton. Ele foi um matemático, físico e astrólogo irlandês, que entre suas maiores contribuições para a ciência destacam-se o estudo da refração cônica e a teoria dos quaterniões, que é fundamental atualmente nos cálculos algébricos modernos. Hamilton também criou o caminho hamiltoniano e criou também o jogo icosiano que nós iremos falar a seguir. Pode passar. O jogo icosiano. O jogo icosiano foi criado em 1856 por Hamilton. E como ele funciona? Os vértices basicamente representam as casas e as arestas representam os caminhos a ser percorrido. O objetivo do jogo é o mesmo do caminho hamiltoniano. É você descobrir um circuito ao longo das arestas do tabuleiro, no qual você pode percorrer todo o circuito sem repetir nenhuma casa e assim terminando na casa onde começou, sendo que a casa onde você começou é a única que você pode repetir. E temos ali como um exemplo: encontre um caminho começando pelo 3 e passando uma única vez em cada vértice. Ou seja, você começaria pela casa 3, você teria que passar por todos os números ali, por todas as casas, sem repetir nenhum caminho, e no final você teria que chegar ao 3 novamente. Basicamente é assim que funcionaria o jogo icosiano. O jogo também teria vários tipos de desafios, você não necessariamente precisa começar pelo 3. Você poderia começar por outra casa e fazer outro tipo de caminho, entendeu? Não importando de onde você começa, você teria que percorrer tudo e voltar pela mesma casa. É assim que funcionaria o jogo icosiano. Meu nome é Denner. Começando então com o que seria o ciclo hamiltoniano. Ele basicamente é um grafo não dirigido onde cada vértice é visitado exatamente uma vez, retornando ao seu ponto de partida. Todo grafo cíclico é composto por um único ciclo, e isso seria o hamiltoniano. Né? Já o caminho, ele visita cada vértice pelo menos uma vez, né? Um pouquinho diferente aí do ciclo. Pode ir para o próximo slide. Bom, aqui a gente pode citar como realmente é o caminho, o ciclo hamiltoniano, onde na primeira imagem temos o jogo icosiano, né, que é o do Hamilton, e o meio e a direita seria um caminho, tipo, seria o melhor caminho, com custo-benefício menor, né, de casas rodadas aí. Pode ir para o próximo slide. Aqui a gente fez uma brincadeira, né? A gente fez um ciclo hamiltoniano básico, né? Começando ali pela esquerda, o seu ponto de partida, percorrendo todo esse caminho aí, dando a volta, percorrendo todo o caminho até chegar ao seu ponto de partida, né? Que é bem parecido com o que foi citado anteriormente. Pode ir para o próximo. Aqui seria o grafo não hamiltoniano. Aqui, de jeito nenhum, é possível ser um ciclo hamiltoniano, um caminho hamiltoniano, porque ele acaba repetindo vértices que não são, né, o ponto inicial. Que sempre o meio, ó, se você pode reparar, o meio ali sempre vai estar repetindo assim. Então não pode, só o ponto inicial. E é isso. Obrigado. Olá, meu nome é Rafael e eu vou explicar para vocês como funciona o algoritmo de solução, no caso que nos traz a resolução do ciclo hamiltoniano. No código temos uma classe chamada grafo que contém um construtor e 4 funções. Dentro do construtor temos duas variáveis, são elas self.graph e self.v. A função inicial da variável self.graph é criar um espelho da nossa matriz de adjacência, porém com todos os valores zerados. Logo abaixo dela, temos a variável self.v, que guardará a quantidade de vértices. Ambas as variáveis serão utilizadas ao longo do código.
Para iniciar o código, precisamos antes passar um parâmetro para o construtor e, com isso, criar um objeto. No nosso exemplo, criamos a variável do tipo grafo G1, passando como parâmetro a quantidade de vértices 5. Com isso, criamos um objeto contendo self.v, que é igual a 5, e no caso o self.graph vai criar uma matriz de adjacência vazia como forma de inicializar a variável self.graph, como já foi dito anteriormente. Depois disso, é necessário que passemos a nossa verdadeira matriz de adjacência para a variável graph, que está dentro do nosso objeto. Então, como é possível ver na imagem, a gente está passando ali o nosso grafo, traduzido para a matriz adjacente, para dentro de g1.graph, que foi a variável iniciada anteriormente. Com o objeto criado e com as variáveis com valores corretos, nós iniciaremos a verificação do ciclo hamiltoniano na nossa matriz adjacente, chamando a função handCycle de dentro do objeto G1. Aqui, o algoritmo inicia a nossa variável path, que receberá todos os valores que compõem o caminho do nosso grafo. Ao longo da sua existência, no caso a da existência da função handCycle, é chamada a função handCycleUtil, que é a nossa função principal. Então, é possível ver ali que no if, ele faz um if self.handCycleUtil, passando o caminho e um valor 1, e ele compara com false. Essa função handCycleUtil resolve o problema do ciclo hamiltoniano. Ela é recursiva e é responsável por dizer se o nosso grafo é um ciclo hamiltoniano ou não. Seu primeiro if verifica se a posição é igual à quantidade de vértices. Se for, ele entra nesse if e é submetido a um outro if que verifica se o primeiro vértice é adjacente ao último, determinando assim se esse é um ciclo ou não. Caso o primeiro if seja falso e a posição não seja igual a self.v, ele continua o looping recursivo para encontrar o melhor caminho para o ciclo. Lembrando que ao longo da recursão, ele vai acrescentando valores à variável path para que retorne o melhor caminho no output. Dentro da função handCycleUtil é chamada a função isSafe. Essa função faz duas verificações importantes ao longo da nossa recursão. O primeiro if se certifica se o vértice atual e o último são adjacentes, ou seja, se estão lado a lado. O for verifica se o vértice atual já está no caminho. Ele vai passar em cada um dos elementos do caminho comparando com o elemento do vértice atual. Lembrando que essa função caminha em concordância com a função handCycleUtil, dependendo do que é retornado na função isSafe, ou seja, verdadeiro ou falso, a função handCycleUtil acrescenta ou não o valor dentro do caminho. Retornando à função handCycle. Após a recursão, voltamos à função handCycle e é verificado se a solução é existente ou não. Caso a solução exista, a função handCycle chama a função printSolution, que é responsável por dispor as informações ao nosso usuário. No caso do grafo utilizado na nossa explicação, o output é: a solução existe e é um ciclo hamiltoniano, com o caminho 0, 1, 2, 4, 3, 0. É isso.